Atenção, região Nordeste! O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Elienay Cabral, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e dirigentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical, 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 12. O modelo de missões da Igreja de Antioquia. Chegamos à lição 12. O modelo de missões da Igreja de Antioquia. E o texto áureo desta lição encontra-se no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, que diz o seguinte: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A verdade prática nos diz que a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda obra missionária. Paulo e Barnabé foram chamados à obra missionária e enviados pela igreja de Antioquia. Eles foram chamados para pregar o evangelho e conduzir homens e mulheres à salvação em Cristo. O alvo deles era conduzir pessoas a Cristo, livrá-las do poder de Satanás, levá-las a receber o Espírito Santo e organizá-las em igrejas. O modelo de missões da Igreja de Antioquia, no contexto do cristianismo primitivo, é um exemplo notável de como a mensagem cristã se espalhou além das fronteiras culturais e étnicas. A igreja de Antioquia, localizada na antiga Síria,
desempenhou um papel extraordinário nesse processo de expansão. A cidade cresceu a ponto de contar com uma numerosa população nos tempos do apóstolo Paulo, incluindo muitos judeus, os quais, desde tempos remotos, haviam obtido o direito de cidadania. A cidade era sede do legado imperial da província romana da Síria e da Cilícia, sendo conhecida como a Rainha do Oriente. O historiador Flávio Joséfo destaca que Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, perdendo em importância somente para Roma e Alexandria. A grande maioria da população era síria, embora houvesse numerosa colônia judaica, tornando-se num grande centro da erudição judaica. No livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos referências aos homens de Chipre e Cirene, que desempenharam um papel fundamental na disseminação do cristianismo entre os gregos. Barnabé, um personagem chave nessa história, desempenhou um papel vital em Antioquia. Ele foi enviado de Jerusalém para verificar o que estava acontecendo naquela igreja em crescimento. E ao chegar em Antioquia, ele reconheceu o trabalho de Deus entre os gregos e encorajou a comunidade a permanecer firme na fé. E, além disso, buscou a ajuda de Paulo, que se tornaria um dos apóstolos mais influentes na expansão do cristianismo. O modelo de missões da igreja de Antioquia serviu como um exemplo importante para a igreja primitiva e também para as gerações subsequentes de cristãos. Lhe demonstrou a universalidade da mensagem cristã e como o evangelho pode transcender barreiras culturais e étnicas para alcançar pessoas de diferentes origens. Esse espírito missionário é um legado significativo que continua a inspirar os cristãos na propagação da fé ao redor do mundo. Nesta próspera cidade de Antioquia, uma fervorosa igreja missionária estava em plena atividade, seguindo o exemplo dos discípulos e apóstolos de Jesus. Conforme o capítulo 13 do livro de Atos nos relata, esta igreja estava impulsionada por uma rica diversidade de dons espirituais. No versículo 1 de Atos 13, vemos que havia profetas e doutores entre eles. Profetas como Ágabo e outros eram homens inspirados por Deus para transmitir mensagens divinas à comunidade. Eles desempenhavam um papel crucial na orientação espiritual e na compreensão das Escrituras. Por outro lado, os doutores, que possuíam uma profunda compreensão das Escrituras, forneciam ensinamentos sólidos e fundamentados, auxiliando a igreja a crescer em conhecimento e fé. No entanto, o verdadeiro destaque desta igreja missionária era a sua
liderança servidora, conforme está retratado no versículo 2, que diz: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: apartai-me, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aqui vemos um exemplo marcante de liderança que se submete inteiramente sem reservas à vontade divina. Os líderes, Barnabé e Saulo, não estavam em busca de status ou reconhecimento pessoal, mas estavam dispostos a se colocar a serviço de Deus e da própria missão. Essa igreja missionária em Antioquia nos ensina que a combinação de dons espirituais, liderança servidora e uma profunda conexão com Deus resultam em uma colheita próspera para o reino de Deus. Assim como eles, as igrejas de hoje podem seguir esse exemplo, buscando discernimento espiritual, nutrindo líderes que priorizam o serviço e compartilhando o amor de Cristo com esse mundo sempre em necessidade. Nesse contexto, as viagens missionárias do apóstolo Paulo desempenharam um papel fundamental na disseminação do cristianismo primitivo pelo mundo antigo. Paulo, originalmente conhecido como Saulo, teve uma transformação dramática de perseguidor dos cristãos a um dos apóstolos mais influentes da fé cristã. Sua primeira viagem missionária começou em Antioquia, onde ele e Barnabé foram enviados pela igreja para pregar o evangelho aos gentios. Já na segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé seguiram caminhos separados. Paulo escolheu Silas como seu companheiro e partiu de Antioquia. Eles pregaram em Filipos, onde enfrentaram oposição e foram presos, mas um terremoto milagroso os libertou da prisão. Paulo continuou sua jornada marcada por muitos desafios, pregando em várias cidades. Ele pregou em Tessalônica, Bereia e Atenas. Na cidade de Atenas, ele discutiu com os filósofos e defendeu a sua fé em Deus. Ele passou um tempo significativo em Corinto, onde estabeleceu uma igreja e escreveu as suas epístolas aos Tessalonicenses. Em sua terceira viagem missionária, Paulo passou 3 anos em Éfeso, onde realizou um ministério poderoso e escreveu várias epístolas. Nestas viagens, é possível observar pelo menos 9 situações interessantes. Vamos passar em revista cada uma delas. A primeira, essa viagem missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias na evangelização. A segunda situação interessante consta que eles visitavam cidades e países onde não se podia pregar o evangelho. Na terceira, eles começaram sua missão primeiramente com os judeus nas sinagogas
e com os gentios que haviam sido atraídos pelo Deus de Israel. Quarta, logo a mensagem do Evangelho foi pregada em toda a cidade e a aceitação era maior por parte dos gentios do que por parte dos judeus. Quinta, o êxito inicial da evangelização levava à perseguição e à oposição. Sexta, depois de estabelecer um novo grupo de crentes, geralmente passando semanas ou meses com eles, a equipe missionária seguia a sua viagem. Sétima, aqueles que cresciam espiritualmente e haviam sido batizados com o Espírito Santo eram reconhecidos e ordenados como líderes locais pelos apóstolos. Oitava, a equipe missionária, em especial o apóstolo Paulo, seguia em contato com as novas igrejas. Ele enviava cartas de instrução e encorajamento e muitas vezes enviava representantes como Timóteo e Tito para orientar a nova igreja por um certo tempo. Nona, toda igreja devia depender da orientação do Espírito Santo. À medida em que a congregação independente amadurecia, aquele grupo de crentes chegava às cidades vizinhas para falar de Jesus Cristo à sua própria Jerusalém e Judeia local. Outro aspecto importante que nós devemos observar nas viagens missionárias de Paulo diz respeito ao seu cuidado em prestar contas de sua atuação no campo missionário. Ao fim de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. O modelo de missionários independentes que respondem somente ao Senhor não é bíblico. Nem o apóstolo Paulo deixou de relatar o que estava fazendo para a sua igreja de origem. No comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, publicado pela CPAD, resume de uma forma bastante clara e objetiva o relatório dos missionários, que enfatizava duas coisas. A primeira ênfase estava relacionada às grandes coisas que Deus fizera por eles. É expressiva que a ênfase caia no que Deus fez. O sucesso foi devido a Deus, porque Ele é quem operou por eles. O Espírito Santo deu início, capacitou e os sustentou na missão. Os apóstolos suportaram grande adversidade, mas o trabalho do Espírito, por meio deles, é a razão de todo sucesso. A segunda ênfase estava relacionada à abertura das portas da fé para os gentios. Uma porta de fé aberta significa que os gentios têm acesso às bênçãos do Evangelho. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. A fé em Jesus Cristo
é a única porta para o reino de Deus. Eu concluo esta reflexão destacando o papel do Espírito Santo na obra missionária. Ou seja, ele desempenha um papel fundamental como o garantidor do sucesso de toda a obra missionária. Outro texto importante encontra-se em João, capítulo 14, versículos 16 e 17, onde Jesus promete enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Diz assim: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." O Espírito Santo é verdadeiramente o guia e o auxiliador dos missionários, capacitando-os a compartilhar a mensagem de Cristo com eficácia. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 27, aprendemos que o Espírito Santo intercede por nós em nossas fraquezas. Observe o texto. Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Diz assim: "E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos." Isso, queridos irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, significa que o Espírito Santo está sempre ativo na obra missionária, intercedendo por aqueles que a realizam e capacitando-os para superar todos os desafios. Em resumo, a ação do Espírito Santo é essencial para o sucesso da obra missionária, capacitando os crentes, guiando-os e intercedendo por eles. Sua presença fortalece os corações dos missionários e permite que a mensagem de Cristo alcance os confins da terra, cumprindo assim a grande comissão dada por Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentes por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão, que é ganhar vidas para o reino de Deus. Deus
te abençoe.